Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais práticos e, olha, às vezes um dos mais mal compreendidos da literatura de sabedoria antiga, o livro de Provérbios. Vamos lá, direto ao ponto. No fundo, toda a literatura de sabedoria da Bíblia tenta responder essa pergunta, que é universal, né? Como a gente navega pelo mundo e constrói uma vida que vale a pena? Provérbios oferece uma perspectiva fascinante sobre isso. Para a gente entender Provérbios, ajuda muito a pensar nele como parte de uma conversa maior. Imagina só, três amigos sábios. Provérbios seria o jovem professor brilhante, sabe? Cheio de otimismo, com regras claras. Já Eclesiastes é o crítico cético de meia-idade. E Jó é aquele sobrevivente que já viu de tudo na vida. Provérbios é o ponto de partida dessa conversa toda. Uma pergunta muito comum é sobre o público-alvo. Afinal, quem exatamente deveria ler esses conselhos? A resposta pode surpreender um pouco, principalmente porque diferentes traduções acabaram criando uma certa confusão. Olha só, dependendo da versão que se lê, o livro é direcionado aos inexperientes, simples ou até mesmo ingênuos. Isso pode levar a gente a pensar: bem, eu não sou ingênuo, talvez este livro não seja para mim. Mas toda essa confusão vem da tradução de uma única palavrinha hebraica. A palavra original é petit, e o que é realmente interessante aqui é que ela não significa alguém tolo ou ingênuo. A melhor ideia é a de alguém com a mente aberta, uma pessoa curiosa, disposta a aprender. Então o ponto crucial é este. Se alguém tem curiosidade, Provérbios é um convite aberto. Agora, para decifrar Provérbios de verdade, a gente precisa entender o seu conceito fundamental. É uma ideia chamada Hokmah. Hokmah é a palavra hebraica para sabedoria. Mas olha, a ideia vai muito além de conhecimento intelectual. A palavra também descreve a habilidade de um mestre artesão, sabe? Alguém que domina o seu ofício. É sabedoria em ação, uma habilidade prática para a vida. O livro apresenta a Hokmah em três camadas, basicamente. Primeiro, ela é como uma força invisível, tipo a gravidade que governa o universo. Segundo, é um princípio de causa e efeito moral. E terceiro, é uma habilidade prática que a gente pode desenvolver para construir uma vida boa. E para tornar essa ideia, que é bem abstrata e mais palpável, Provérbios faz uma coisa muito poética. Personifica a sabedoria como uma mulher, a Senhora Sabedoria, que clama nas ruas, chamando todo mundo para aprender com ela. Então tá, se Hokmah é essa habilidade que a gente quer desenvolver, por onde é que se começa? Provérbios nos dá um ponto de partida bem claro. Essa talvez seja a frase mais famosa do livro inteiro, e é a base de tudo. Mas o que exatamente significa temor do Senhor? Não se trata de ter medo ou pavor. A ideia é de um profundo respeito pela ordem moral do universo. É a humildade de reconhecer que eu não sou Deus e não sou eu quem define o que é bom ou mal. E a partir desse fundamento, o livro se torna incrivelmente prático. Os capítulos centrais são uma coleção de centenas e centenas de ditados que aplicam essa sabedoria a quase todas as áreas da vida. A gente está falando de trabalho, família, amizade, dinheiro, sexo, raiva, perdão, o poder das palavras. Basicamente, é quase um manual para navegar nas complexidades do dia a dia. Agora, a gente chega num ponto que é absolutamente crucial. Tem uma ressalva muito importante sobre como ler esses provérbios. Ignorar isso pode levar a muita frustração. É o seguinte, os provérbios não são promessas. Eles não são fórmulas mágicas que garantem um resultado. Em vez disso, eles são probabilidades. Eles descrevem o que geralmente acontece. São as regras gerais da vida. Vamos pegar um exemplo super famoso. Seguir esse conselho aumenta e muito a probabilidade de um resultado positivo. Mas o mundo é complexo, né? As pessoas têm livre-arbítrio. Não é uma garantia de 100%. É uma sabedoria baseada em probabilidade, não uma promessa contratual. E essa distinção nos leva de volta ao começo. Lembra? Provérbios é o professor brilhante, mas a vida nem sempre segue as regras. Às vezes, as coisas dão errado. É por isso que a conversa precisa continuar. E este slide ilustra o quadro completo de uma forma brilhante. Provérbios estabelece o ideal, mas aí vem Eclesiastes, o crítico, e pergunta: mas a vida não é meio aleatória às vezes? E Jó, o sobrevivente, explorador profunda que acontece quando se faz tudo certo, mas a vida desmorona mesmo assim. Então o ponto crucial é: a gente precisa de todas as três vozes. Provérbios nos dá o projeto, o caminho a seguir.
Seus amigos, Eclesiastes e Jó, nos lembram que o caminho pode ter curvas inesperadas e que a sabedoria também envolve navegar pela complexidade e pelo sofrimento, não apenas seguir uma fórmula. Isso nos deixa com esta pergunta final para a gente refletir. O que significa viver sabiamente quando as regras nem sempre se aplicam? Talvez a verdadeira sabedoria não seja só seguir um mapa, mas aprender a navegar com integridade e esperança, mesmo quando o terreno é desconhecido. E essa é a conversa fascinante para a qual esses livros nos convidam.